Isso aí remonta a 2016, 2017, né? Aqui em Brasília, por exemplo, durante toda a campanha do Bolsonaro, nós sabíamos que tinha uma casa aqui no Lago Sul que tinha sido contratada com aluguel pago à vista e que era frequentada por militares de alto escalão todo santo dia, e era ali que se pensava a campanha de Jair Bolsonaro. É indiscutível que a campanha de Jair Bolsonaro, e mesmo as ações dele antes da campanha, todas foram, vamos dizer assim, orientadas por inteligência do Exército. O Exército está pegando todas aquelas armas de inteligência, aqueles manuais que saíram na década de 60 e 70, que eles copiaram da Guerra Fria, para organizar os processos de informação e contra-informação do Bolsonaro. Durante a campanha de 2018 era visível isso. Quando vinha saindo uma notícia potencialmente danosa ao Bolsonaro, as redes sociais se enchiam com uma série de notícias que a gente chama de almofadas, né? São notícias parecidas, que são falsas, mas que vão calejando o ouvido do leitor de forma que, quando a notícia verdadeira chega, ela já não causa o impacto que causaria. Então você tem ali um controle de riscos que é muito claro, isso tem em qualquer manual de segurança. Existe isso. E uma das táticas mais importantes desses manuais de segurança, especialmente a gente vê isso durante a Guerra Fria, dá para ler hoje isso nos documentos abertos já pela CIA, é o que eles chamam de Hall of Mirrors, ou seja, a sala dos espelhos, né? Então, quando você quer fazer alguma coisa que é sabidamente contra a lei, você não quer efetivamente ser descoberto, você cria uma agitação, você cria uma bagunça, você cria a impossibilidade de você necessariamente reconhecer o ato e a ação. Por exemplo, até hoje tem gente que, quando fala sobre o assassinato de John Fitzgerald Kennedy, fala em 3 atiradores, fala em 4 tiros, né? Por quê? Porque muito provavelmente tinham 3, 4 atiradores mesmo. O objetivo é esse, é provocar a bagunça. A tal da perspectiva da Hall of Mirrors, dentro desse processo de contra-informação, é simples. Se você tem uma informação que vai ser dada de tal sorte que ela prejudica ou atrapalha efetivamente o teu planejamento, você lança antes dela, ou mesmo depois dela, uma série de informações semelhantes, mas que sejam falsas, de modo a que você enfraqueça ou o sujeito que traz a informação, ou o contexto da informação, ou a própria narrativa que essa informação mostra, né? E foi isso que aconteceu efetivamente com a CPI. Né? E isso foi muito planejado, foi muito bem colocado por esse grupo que trabalha a estratégia de comunicação do governo Bolsonaro. Veja, eu não estou dizendo que é ele. Eu reputo o Bolsonaro como um idiota, um completo idiota, embora ele tenha um feeling para a política que é um feeling muito, vamos dizer assim, selvagem, né? Uma coisa muito dele. Ele não aprendeu isso em lugar nenhum, ele nasceu com isso. Mas, de resto, ele nunca se preparou para absolutamente nada. Então, ele é muito burro. Agora, as pessoas que o cercam é que, em grande medida, são responsáveis por esse processo. E isso, Atush, só abrindo um parênteses aqui, é importante a gente pensar para frente, né, a respeito da entrada de militares na política. Eu acho que não pode, enquanto estiverem na ativa, e não pode na reserva, antes de 10 anos ou 8 anos que eles passem de quarentena, porque eles estão de posse de determinadas ferramentas de informação desenvolvidas aí há já 30, 40 anos, que nós civis não temos. A gente vê isso na política sendo feito. Então, o que aconteceu na CPI? Luiz Miranda veio e jogou uma granada no governo Bolsonaro. Ele não jogou a granada inteira. Tem muita coisa que o Luiz Miranda sabe que ele não contou. Até porque ele está usando o que ele não contou como uma espécie de chantagem no governo. Olha, não me pressionem demais, porque senão eu conto o resto. Né? Mas igual ele deu os nomes efetivos pelos quais a CPI poderia, através de uma investigação séria, puxar o assunto e derrubar Bolsonaro. O que Bolsonaro fez no momento seguinte, que esse grupo que coordena a política do Bolsonaro, e especialmente o processo de comunicação, criou uma distração, esse Hall of Mirrors. Então o que eles fizeram? Eles pegaram uma figura classicamente bolsonarista, muito semelhante em termos psicológicos e sociológicos ao Adélio, né? E a gente depois pode falar disso, porque essas figuras elas são parte do sistema de informação desses indivíduos. O sistema de informação não é somente a galera da ABIN, mas você tem ali uma série de ajudantes, de participantes, de colaboradores, de indivíduos ideológicos. Então, essa figura que estava lá, esse Dominguete, é muito parecido psicológica e sociologicamente com o Adélio, e você movimenta essas pessoas quando você precisa que eles façam alguma coisa, às vezes mesmo sem eles saberem que estão sendo utilizados, que essa é a melhor forma, inclusive, segundo os manuais, é quando o indivíduo não sabe. Né? Então, o que aconteceu? Mandaram para ele um áudio, aquele áudio editado, tentando enfiar o Luiz Miranda e o outro, o irmão dele, num esquema.
mandaram ele falar com a Folha de São Paulo, a jornalista comprou a história, o editor da Folha de São Paulo deveria ser demitido imediatamente, porque você não pode fazer uma coisa como ele fez, e aí, imediatamente, a CPI foi pega nesse processo, caiu nessa tremenda armadilha. Chamou para dentro uma figura completamente falsa, um depoimento completamente plantado, né? Que provavelmente esse cabo é uma figura que está tentando ganhar vida, gente. Ele é um cabo velho é um termo que a gente usa no Exército, é uma figura que não conseguiu evoluir porque saiu muito, entrou muito baixo dentro das linhas militares, ou teve algum problema lá dentro de disciplina, mas ele vai passar o resto da vida como cabo, está com problemas sérios financeiros, foi convencido que ia ganhar uma grana aí trabalhando como representante de material de hospital e vacina, fez a parte dele, fez os contatos militares, mas aquilo tudo era falso. E aí ele vai na CPI, joga aquela narrativa, faz aquele escândalo, e tudo isso vai ser utilizado exatamente a partir de agora por Bolsonaro para fortalecer a narrativa dele de que a CPI, em realidade, está criando coisas para tentar tentar culpar ele de corrupção. Porque é isso, se você for avaliar a história desse cara, não tem nada ali. Mesmo que ele dê nomes dos coronéis que participaram efetivamente do jantar e aquela situação que ele está tentando todo criar, ainda que ele dê nomes disso, é muito simples você dizer que esses coronéis, esses generais não tinham um poder efetivo de tomada de decisão e que, portanto, deles não adviria nada. Ainda que você prove que esses caras estão enfiados em um sistema de corrupção, esse sistema de corrupção não chega a Bolsonaro de maneira nenhuma e ainda possibilita com que Bolsonaro diga efetivamente que agiu contra a corrupção assim que soube porque demitiu essa gente. Então, em toda a situação, você fortalece a narrativa do Bolsonaro.